Eu sou a Viviane Lago, eu sou aromaterapeuta e estou aqui para falar um pouquinho sobre escalda-pés. Seja bem-vindo ao canal Meus Aromas, onde a gente traz vídeos sobre aromaterapia, seus benefícios, sobre os óleos essenciais e as possibilidades de aplicações. Então, curta o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho, receba as notificações, comente, participe e construa este canal conosco. Vamos lá? Falar um pouquinho, então, sobre o que é o escalda-pés. Então, muitos vão se lembrar dos avós, dos pais, fazendo escalda-pés, né? Uma técnica interessante que os antigos faziam, por isso nós dizemos que é uma técnica milenar. É uma técnica muito antiga que consiste em colocar os nossos pés submersos em água aquecida, né? Então, este fato de colocar o pé nessa água aquecida vai trazer benefícios que, entre estes benefícios, a gente pode citar os benefícios fisiológicos, ou seja, no nosso corpo, como também os benefícios emocionais. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso. Quando a gente pensa no pé, né? Então a gente está falando de um tratamento que vai envolver o pé, a gente tem que pensar que o pé está lá na extremidade, uma ponta a cabeça, na outra ponta o pé. Por conta disso, a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de circulação nessa região. Então, a circulação fica prejudicada. E isso pode trazer como consequência as pernas inchadas, pés inchados, pernas cansadas, muita dor, né? Então, complica um pouquinho aí, diminui qualidade de vida. Imagina a gente chegando cansado do trabalho e ainda com cansaço na perna e tudo mais. Então, essa dificuldade de circulação pode gerar um processo mais inflamatório e trazer essa dor, né? Eu costumo dizer que para descer todo santo ajuda, mas para esse retorno venoso, então, para essa circulação do sangue voltar, pode ser mais difícil. E por isso, o escalda-pés, existem outras ferramentas, outras estratégias, pode ajudar nessa circulação. Por quê? Porque quando a gente coloca o pé numa água aquecida, traz como resultado a melhora do fluxo sanguíneo. Então, estimula esse fluxo sanguíneo. Quando a gente estimula o fluxo sanguíneo, a gente está gerando mais, né, melhora nessa circulação. E aí, tudo aquilo que eu falei da má circulação, a gente está trabalhando. Então, melhora esse inchaço, reduz esse inchaço, né? Esse sangue circula melhor, melhora a dor e reduz a inflamação também. E aí, a gente tem que pensar em quais ingredientes que a gente pode utilizar. Então, como benefício, a gente vai ter o relaxamento, a gente vai ter a redução de inchaço, o alívio nas dores, então serve tanto aí para o lado emocional como fisiológico. Então, principalmente as pessoas que usam sapato fechado, mulheres com salto alto, que já tem esse complicador, né? Tem um fator mecânico aí para trazer esse inchaço e essa dor, o escalda-pés no final do dia vai ser muito interessante, tá? E aí, quais ingredientes a gente pode pensar? Um que não pode faltar é o sal grosso, né? O sal grosso, ele já tem uma capacidade de fazer uma drenagem do excesso desse líquido, reduzir esse inchaço, então é um ingrediente que não falta no meu escalda-pés, tá? E além disso, ele também contribui, quando a gente vai adicionar o óleo essencial, uma segurança maior que não vai ter contato desse óleo com o nosso pé, né? Com a pele. A gente sabe que o óleo essencial em contato direto com a pele pode trazer irritação, então existe o óleo certo para isso. Na grande maioria a gente usa os carreadores, que são os óleos vegetais, então precisa de uma boa diluição. Como segurança, eu sempre, mesmo tendo sal grosso, eu até faço a diluição num óleo vegetal também. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre o óleo essencial no escalda-pés. Mas o sal grosso é uma ótima opção para a gente utilizar no nosso escalda-pés. Outra opção é a camomila. A camomila, aquela florzinha que a gente faz o nosso chazinho mesmo, né? Então a gente usa as umidades floridas, a gente usa as partes aéreas que a gente fala, que seriam as flores e toda a parte da camomila que fica para cima da terra, né? E ela tem um potencial anti-inflamatório muito interessante, então vai ajudar nessa redução da dor, em reduzir essa inflamação. Também tem um potencial calmante, então também vai ajudar, né, a aliviar aquele estresse do dia a dia. E também tem uma atividade de clarear, né? Então, para quem precisa, de repente, alguma atividade dessa também, neste pé, tá bom?
E a gente pode pensar nos óleos essenciais, potencializando esse efeito, melhorando o efeito que a gente espera. E aí a escolha desse óleo essencial é fundamental. E a ajuda do aromaterapeuta, não só na escolha do óleo, mas na diluição correta, numa sinergia adequada, né, na utilização que seria aí de mais de um óleo. Então vale muito a pena essa atenção também para a escolha do óleo essencial. E aí eu vou falar para vocês algumas opções. Trago aqui como opção limão siciliano e hortelã, né? A menta piperita e o limão siciliano. Por que essas duas opções, né? Porque elas ajudam na ativação da circulação sanguínea. Então, isso vai contribuir para o efeito fisiológico que a gente espera. Eles são ativadores. Então, essa melhora da circulação sanguínea vai ser potencializada. Então, além da gente ter o contato com a água quente nesse pé, que a gente já explicou que melhora o fluxo sanguíneo, o limão siciliano e hortelã têm propriedades que vão favorecer isso. Então, os óleos essenciais aqui são super importantes nesse processo também, tá? Então, vale muito a pena. A gente toma cuidado, principalmente com o limão siciliano e os outros cítricos, que tem uma substância que é aquela que queima, né? Quando a gente vai para o sol. Como a gente vai estar usando escalda-pés à noite, antes de dormir, não vai ter esse contato com o sol, é mais seguro. Mas sempre alerta aí que os cítricos, eles têm um composto, que são as furanoicumarinas, que podem trazer né, que podem queimar e manchar a pele. Então, a gente, toda vez que usa esses óleos essenciais em contato com a nossa pele, 4 horas, pelo menos, sem esse contato no sol, ok? Outra opção que a gente pode ter é a lavanda. A lavanda, ela é muito interessante, a gente já conhece bem os seus efeitos né, nessa contribuição do sono, como relaxante, então é uma opção bacana, com um cheiro, né, muito agradável, que vale a pena a gente colocar. E o capim-limão, que também tem essa ajuda no sono, nesse relaxamento também, mas ao mesmo tempo, o capim-limão também tem compostos nesse óleo que ativam a circulação. Então, eu deixei aqui 4 opções de óleos essenciais, considerando relaxamento e circulação, e melhora nessa circulação. Claro que a gente pode pensar em várias opções de óleos essenciais, dependendo da nossa indicação, tá? Aqui eu estou pensando muito mais nesse relaxamento, nessas pernas cansadas, tá? Então, por isso, estes óleos foram escolhidos. Depois disso, vamos falar então como que a gente prepara esses óleos, né? Então, primeiro a gente aquece a água, né? Então, escolhe uma bacia adequada onde cabe seus pés, aquece a água em uma quantidade que vai ser suficiente para cobrir. O segundo passo vai ser despejar essa água e o conteúdo do escaldapés. Você pode adquirir um escaldapés pronto ou fazer o seu em casa, com esses ingredientes que eu falo que não pode faltar, que seria o sal grosso e a camomila. Algumas opções, né? A gente na nossa loja tem com canela de velho, tem com alecrim, então a gente utiliza algumas outras plantas, né? Algumas ervas secas para trabalhar também esse escaldapés. Depois esse conteúdo mexe, vamos escolher o óleo essencial. Aí a gente pode fazer uma sinergia ou um tipo só de óleo e trabalhar a quantidade de gotas que a gente vai utilizar. Vai depender muito da quantidade e do nosso objetivo. A gente pode pensar em média 5, 6 gotas, e aí vai depender se eu vou fazer essa sinergia ou não, o aromaterapeuta pode te ajudar. Qualquer dúvida, comentários, e a gente também pode contribuir. A gente tem nossa equipe de aromaterapeutas para falar sobre isso também com vocês, tá bom? Então, vamos seguir essa prescrição adequada, sempre aí, né, como segurança, diluindo num óleo vegetal, e aí você vai misturar esse óleo, colocar, né, aplicar ele aí, colocar ele nessa água, ok? Espere esfriar numa temperatura que seja agradável para você colocar os pés, e pronto. Aproveita pelo menos aí esses 20 minutos de escalda-pés tranquilamente. Aproveite para curtir esse momento. Eu costumo dizer, o celular só para ouvir música nessa hora. Escute uma música que você gosta, que te ajuda a relaxar. Aqui na descrição do nosso vídeo a gente coloca um canal parceiro, que é o canal do Vamos Meditar, que traz músicas relaxantes, então que pode te ajudar nesse processo, né, da meditação. São músicas calmas, interessantes para ouvir. Então, o importante é que você escute uma música, leia um livro, mas não trabalhe nesse momento, não estresse nesse momento,
porque a gente, como disse, escalda-pés, além do fisiológico, ajuda no emocional e é um momento de autocuidado. Então, aproveite, tá? Uma dica também interessante é colocar bolinhas de gude no fundo dessa bacia, né? Onde a gente vai pôr o pé, que a gente pode ir mexendo esses pés e massageando naturalmente. É uma alternativa muito bacana também, tá? Então, aproveite esse momento e deixe para a gente aí no comentário se você fez, se você gostou e qual foi a sua experiência, tá? E aí, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Então, o que que é o cuidado? Primeiro, avaliar o óleo essencial, avaliar se essa sinergia vale a pena, se é bem feita, se vai ter alguma interação, a qualidade desse óleo, a gente compra, né, avalia uma cromatografia para ver quais são os compostos. Então, todos esses cuidados um profissional pode te ajudar. O segundo ponto seria aí a questão de pressão arterial. Então, quem tem flutuações na pressão arterial, tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque isso pode acarretar uma flutuação tanto pela água quente que a gente está utilizando, mas também por alguns óleos essenciais. Então, por exemplo, alecrim pode aumentar a pressão, né? A lavanda pode diminuir um pouco a pressão. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento e esse olhar. Não é uma contraindicação, mas é atenção. E atenção também, a gente vai ter para quem já teve ou tem trombose, né, que é perigoso, a gente precisa ficar atento aí e ter a indicação médica. Para quem tem uma lesão, não tem um machucado, uma frieira, porque aí a gente vai pensar o quê? Está aberto, né, uma micose, então muito cuidado com isso, que em alguns casos, por exemplo, uma micose pode até ajudar, mas pode piorar porque vai estar muito úmido ali. Então, é importante o acompanhamento de um profissional, tá? Muito cuidado com lesão nesse pé, não é indicado nesse momento. E as gestantes também é um período, né, que a gente toma muito cuidado, eu costumo também dizer, são 9 meses, muita calma, se não é para fazer agora nesse período, vai ter tempo ainda, mas muita atenção também para avaliar qual é o óleo, qual a possibilidade de fazer, essa questão da flutuação da pressão, a gente tem pontos no pé que pode aumentar a contração, então, muita cautela no grupo de gestante, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada. Isso que eu queria ter passado para vocês. Espero que tenha despertado a vontade de experimentar o escaldapés. É uma técnica que realmente eu tenho visto que cada vez aumenta e cada vez mais ganha adeptos, tá? Então, muito obrigada. Eu peço aí, por favor, que compartilhem esse vídeo, né? Então, divulguem estas informações, acompanhem o nosso canal, inscreva-se no nosso canal e comente. Inclusive, se vocês tiverem alguns comentários aí do que vocês gostariam de ouvir, ajudem-nos a construir este canal. Abraços aromáticos e até a próxima!